boa tarde, boa noite. Eu sou Zé Luiz Rinaldi, poeta e compositor, e essa é a série O Ar que Falta, Pensamento, Sociedade e Poesia. Nós pensamos esse programa para estudantes e para as pessoas que ficam interessadas em pensar as relações do mundo e da poesia. Esse episódio, o momento e a resposta poética. Espero que gostem. Falo pelos que não falam, grito pelas bocas mudas, estou além da mortalha, da mentira e da mordaça. Sou a palavra de todos, o som que incomoda os surdos, o sangue mais escondido por toda parte se espalha. Sou a testemunha incômoda que vê as coisas ocultas atrás de qualquer muralha. Canto pelos que não sabem que a mais simples das canções é um campo de batalha. Ser poeta sem ter sensibilidade social seria como ser poeta sem ter sensibilidade, né? Ser poeta, ser artista, ser capaz de se afinar e ser tocado pelo mundo sem ter sensibilidade me parece algo impossível. Sem dúvida que sim. A gente pode pensar no Fernando Pessoa, que tem, né, uma coleção de poetas, vamos dizer assim. E tem um filósofo, e que eu gosto muito, Alain Badiou, e talvez não, certamente tem uma sensibilidade especial, porque antes de ser filósofo, ele é ator. Quando ele comenta Fernando Pessoa, né, ele entende que a compreensão profunda do Fernando Pessoa se dá na conjugação de todos os seus heterônimos, e não na divisão, como se um dissesse isso e o outro aquilo, mas que o isso e aquilo é que, né, congregados são a fala poética do Pessoa. Então, assim, E uma outra coisa, quer dizer, é uma distinção que, para mim, eu não sei dizer se ela é clara, mas assim, eu a percebo, eu a sei, né? A pessoa, o sujeito, o cidadão que circula por aí é algo. O poeta é outro. Que eles estejam na mesma pessoa, ok. É como colocar um traje a rigor para ir numa noite de gala, né, e de calção para a praia. É a mesma pessoa, mas eu estou não só trajado de formas diferentes, eu tenho um comportamento diferente. A pessoa do poeta, de fato, não me interessa. O poeta me interessa a partir do seu poema. E aí eu acho que assim, a verdade poética está no poema. Ela não é necessariamente... Eu acho que um grande poeta talvez seja capaz de escrever um poema com o qual ele não concorde, como sujeito, como pessoa, ou que ele achasse que pensava diferente. Acho difícil que, após fazer o poema, o poeta, pela sua sensibilidade, né, não fique, vamos dizer assim, tomado pela sua descoberta. Mas ele descobriu junto, ele descobriu pelo poema, com o poema. Não acredito nessa criação de antemão. Não acredito nessa escolha arbitrária do sujeito dizer aquilo que pensa. Isso já no primeiro programa, né,
aquele que escreve, né, é aquele que escuta, né? Mas a escrita é a própria matéria poética, né? Aquilo que chega não está na mão da decisão desse sujeito. Constituição Federal Brasileira de 1988, artigo 227. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Na orla daquele perdido barranco, que faz a bainha dos rios da Amazônia, existem meninos com olhos de ovelha, que nunca percebem o tempo que passa nas margens opostas. É nos curumins que a argila da várzea vai se inoculando qual vírus no corpo. E nesse processo das absorvências, a pele as enhavra e fica da mesma essência do humo. As terras da várzea, os próprios meninos, são uma só coisa. Calado universo que dorme na rede 100 anos de sesta. Falta da voz poética, eu de cara diria não. O que eu acho que tem nos faltado e nos faltado gravemente é a capacidade de escuta. Um lugar comum já se tornou falar assim, da falta de escuta para o outro, mas a falta de escuta para o outro é ínfima, perto à impossibilidade de uma afinação, de uma abertura para escutar o mais estranho, que aí é o próprio poeta, a própria poesia, não o poeta. Então, acho que o que nos falta, e tem nos faltado muito, é um exercício poético, né? Talvez não da escrita, mas da leitura e da escuta. Não que o poema organize, mas o poema permite que nos organizemos. Outra coisa que é muito importante é que os nossos dias têm sido cotidianamente terríveis. E a poesia também é capaz de revelar beleza e não deixar que a gente fique definitivamente minguado com a sordidez diária, né? Então, assim, tem um lugar também da poesia de, sem ser nem um pouco poliana ou fingidora de belezas, de sustentar a beleza que há e continua havendo e que sempre haverá. Mas que é difícil para o poeta, é difícil para qualquer um, porque a enxurrada é pesada. E se isso junto permite que cada um se organize, né, aí a gente começa a ter chance de conversar, aí a gente começa a ter chance de encontrar caminhos, aí a gente começa a ter chance de entender de fato no que estamos, né? O que nós fazemos diariamente já é contaminado pela sociedade da qual fazemos parte. E muitas vezes o grande problema se encontra na própria sociedade. Se não tiver algo capaz de fisgar, né, essa fratura, né, não há solução. Porque eu não vou ter solução quando o próprio problema já está posto de antemão como intocado. A poesia é capaz de abrir essas fissuras e é capaz de indicar soluções outras. O constante e alterado movimento do mundo exige uma afinação contínua. A paisagem, devemos saber, guarda o índice de sua própria alteração. O poeta, portanto, jamais estará alheio ao instante que vive.
ainda que possa, regido pelo ritmo percebido, se ver orientado em um tempo distinto e capaz de reconhecer na paisagem tanto o ultrapassado que se conserva, quanto o vindouro em gestação. Uma primeira resposta, portanto, diz respeito tão somente à natureza da própria tarefa. Outra será a razão de uma longa preparação e dos valores que o poeta, como pessoa, toma para si. Quem são seus irmãos? O que lhes deseja? Como se integra? Como se reconhece? Uma educação íntima, uma sensibilidade histórica, um reconhecimento da terra e sua pertença moldarão o trabalho poético. Serão orientação da escuta, mas principalmente a forja em que a matéria encontrada tomará forma. Uma resposta, portanto, está íntima e diretamente ligada ao caráter daquele que escreve, sua integridade, sua obediência ao trabalho poético, seu relacionamento com a gente e a terra. Uma resposta, se assim chamarmos, à observação. Sua apresentação e a postura assim reveladas serão também a revelia da decisão voluntariosa de quem escreve. Não será possível integrar ao canto, sem parecer canhestro, qualquer ideia não gestada no âmbito da própria escuta. Em outras palavras, a resposta pertence ao poema e não ao poeta. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar 2 links que vale a pena ver. Um, a Geleia Geral, do Torquato Neto, e outro, o Augusto de Campos, falando um trecho do John Cage traduzido por ele. Vale a pena checar.